Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Bora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura De Manaus. gente que trabalha. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Retorno com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, recebendo Ralph Sayag, o presidente do CDL Manaus. Nós estamos num período de muita festa, já passou o Dia das Mães, o comércio deu aquela respirada, faturou bastante, a gente fica muito feliz isso, porque as pesquisas mostraram que o comércio vende bastante no Dia das Mães. E a gente vê que esse é um consumo afetivo, né? É um consumo que nos leva a comprar obrigatoriamente. Não é por obrigação, é pelo carinho que a gente tem para com nossas mães. Sem as mulheres, nós não existiríamos, né, presidente? Então, esse comércio, ele é uma troca de energia positiva. O vendedor, o comerciante, o comprador, enfim, todo mundo é bem tratado, todo mundo ganha. Sem dúvida nenhuma, Júlio, existe mais uma situação. No ano passado, na pesquisa deu que 77% queriam comprar algo. Esse ano deu 94%. E a pesquisa mostrou também o seguinte, que não era só para mãe, era para tia, namorada, para irmã, todas aquelas que são mulheres. Isso é muito bom. É aquilo que o comércio vem trabalhando para que a festa não seja só da mãe, e da mulher. Da mulher, né? Da mulher. Isso é um símbolo, a mulher, e esse símbolo a gente busca muito no comércio, porque ela é a terceira maior venda que nós temos durante o ano. Primeiro nós temos o Natal, por causa do 13º, nós temos a passagem de ano também, por causa do 13º, que é muito grande o valor do 13º, e sem o 13º é o Dia das Mães, que a gente engloba aquela pessoa, aquela mulher, aquela que realmente feminina, que merece ganhar algo, e isso tudo o comércio vem trabalhando já há uns 6 anos e o resultado está vindo agora. Agora, presidente, eu vi uma pesquisa nacional que mostrava que o Norte, ele se destaca, né, em termos de compras no Dia das Mães, né? Mostrou que o Norte sinalizou muito bem por esse mercado, né, do Dia das Mães, do consumo do Dia das Mães. Inclusive, ele é tido agora como o segundo Natal. Vendas depois do Natal, como você falou muito bem, tem o Ano Novo e o Norte dispara na frente nas compras do Dia das Mães. Eu acredito que aquele momento que nós estamos ainda do Norte, de conhecer as pessoas,
um relacionamento mais fraterno do que aquele que, às vezes, uma parte do Centro-Sul ou do Sudeste, você não tem mais contato, a família mora longe, a mãe mora longe, algo desse jeito. Então, o Norte ainda tem aquela coisa familiar, aquela coisa de estar junto, aquela coisa de ir na mãe, dar um beijo. Eu acho que isso aí a gente ganha, o comércio ganha, e o comércio vem trabalhando muito para que isso fique mais forte. Agora, o comércio internacional, ele atingiu muito o comércio presencial, assim, o nosso comércio local? O comércio de vendas pela internet, né? Isso é uma coisa que estava nos atingindo muito, ainda nos atinge, mas o governo federal resolveu colocar algumas taxas, alguns valores e deu uma diminuída. Porque hoje você tem que ter a nota fiscal de entrada, você vai pagar aquele imposto. Alguns entraram, compraram e quando viram que tinha que pagar imposto, já resolveram pensar diferente. E mais, agora nós estamos cada vez mais trabalhando, inclusive a CDL Manaus está com um app que você abre, CDL Manaus e vê app, para exatamente mostrar aonde você pode comprar. Eu vou comprar um tênis, puxa, mas eu tenho uma loja tal, e você já vai lá no app e já tenta buscar aquela loja. Uma outra coisa que está acontecendo, e graças a Deus isso cada vez mais forte, a pessoa primeiro quer tocar num produto, quer pegar no tênis, quer ver a roupa. Quer ver a qualidade do produto. Aí né? vai olhar o preço, o tempo, a necessidade e compra na internet. Ela ainda vem forte, porque é tipo assim, eu sou jovem, eu sei comprar na internet, ainda tem aquela historinha. Eu acredito que aos poucos nós estamos mostrando que a loja física, de você calçar o sapato, você botar a roupa, se sentir, isso é possível da gente começar a reverter. O único problema é preço. Você quer comprar mais barato. E aí, eu acredito que com a reforma tributária vai dar um enxugamento, você vai comprar pela internet, vai pagar praticamente o que está na loja. Vai e ser aí, os impostos vão ser exatamente equilibrados. Né? Aí, com isso, eu acredito que a gente volte a ter a loja de novo. Ralf, o povo continua preferindo comércio de shopping ou comércio de rua? As pesquisas já mostram isso? Já mostram, todas as nossas pesquisas. Nós perdemos muito o comércio, principalmente do centro da cidade. O shopping acabou ganhando, principalmente no momento da chuva, né? Nós temos um problema. Nós tínhamos um centro da cidade muito jogado. No primeiro momento, a prefeitura que estava fazendo um trabalho deu uma melhorada, chamado Play do Centro, nós acompanhamos cada momento. Só esse ajuste ainda que não foi suficiente, eu vou dizer 30% ou 35% que melhorou o centro da cidade. Principalmente quando a gente via muito morador de rua no chão, deitado, as pessoas ficavam preocupadas e iam para os shoppings. Mas quando começou a melhorar, quando começaram a botar uma casa de passagem, uma casa de acolhimento que tem no centro da cidade, tirar das praças, melhorou muito isso daí. Já aquilo que era 60 nos bairros e no centro e 40 no shopping, passou a ficar 60 no shopping. E agora, na pesquisa já mostra que o centro que estava perdendo para 30 já virou 40, porque a melhoria que foi dada no centro. Eu espero que o novo prefeito possa vir dar um reforço exatamente agora, né? isso para você, já que o Renato Júnior era um grande parceiro do CDL, né? Enquanto vice, agora como titular, a gente espera que ele mantenha essa união com o CDL, de mão dadas com o empresariado. A informação são duas. A informação é a primeira, que vai ter um novo play ainda nesse mês, que a gente possa realmente ajustar e arrumar mais. A informação é que a reunião que deverá ser feita com departamentos de área, por exemplo, nós acabamos de vir, fomos convidados pelo governo da Colômbia, e a ProColômbia fez um trabalho muito grande, chamou vários empresários do mundo todo e nós fomos convidados, eu levei 20 diretores da CDL lá para a Colômbia, e nós vimos uma coisa que eu achava que ia ser feio, jogado, nós vimos uma cidade bonita, segura, agradável, com restaurantes, com tudo que tinha direito. E aí eu fui mais um pouco, eu digo, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conhecer também as zonas francas de lá. Nós saímos de lá e fomos para Cartagena e vimos como é que é feita a Zona Franca, como é que trabalha a Zona Franca, como é que é feita a Zona Franca de lá. É muito, muito interessante o estilo da Zona Franca de lá. Mas fomos ver o centro de Cartagena, um centro antigo e bem organizado, recuperado, bonito, mas era o volume de turista que eu acho que eu vi em 3 dias, é o que passa no Amazonas ou em Manaus o ano todo. E você fazer aquele passeio pelo centro é um atrativo turístico. É um atrativo muito grande. Eu fiquei muito feliz de ver aquelas obras do passado todas recuperadas.
Dá para fazer aqui? Dá. Se o prefeito sentar, chamar os empresários, dizer que tira as burocracias, que é o grande... Sabe, Júlio, eu acho que aqui a gente falar muito, muito forte, eu vou bater muito a partir de agora, burocracia federal, burocracia estadual e burocracia municipal. Se a gente diminui a burocracia, tenho certeza absoluta que nós conseguimos dar mais emprego. E se a gente dá mais emprego, menos problemas econômicos acontecem e menos problemas de gente na rua, porque vai ter emprego para ser dado. Agora, precisa tirar a burocracia. Eu acredito que o prefeito, jovem, espero, estou rezando que ele venha realmente com muita vontade, pegar 2, 3 ruas do centro da cidade que já estão marcadas, já estão arrumadas. Eu ia te perguntar, já vão reabrir essas ruas? A princípio, ficou que a partir de, no final desse mês, nós estaríamos já abrindo as ruas. O desenho dela está muito bonito. O que estava faltando é que a calha, tem uma calha que roubaram, é tudo de ferro, roubaram toda a calha no meio, onde a chuva cai e entra uma calha que entra numa tubulação. Roubaram tudo que era de ferro. Eles conseguiram trazer um material que não serve para nada, não serve para nada para ser roubado, mas ela é toda feita de material muito resistente, tipo um plástico que também o povo não vai ter motivo de arrancar e vai colocar. Eles já estão colocando isso. A partir da hora que terminem, eles disseram que estariam abrindo as ruas. Abrindo as ruas vai oxigenar mais o centro da cidade, vai dar mais estacionamento. E eu acredito que nas próximas pesquisas a gente possa dizer que é 50% do centro e 50% do shopping. Agora, o centro é seguro para o consumidor? Olha, para o comerciante, o consumidor, já que vocês têm um monitoramento intenso lá no CDL Manaus, nós vimos por meio de câmeras, o que acontece no centro, né? Inclusive, você acompanha no dia a dia da insegurança de alguns empresários. Você tem conversado, dialogado com todos os empresários que são atingidos por vítimas desses bandidos. Eu acredito que ainda não vai parar da primeira. Nós precisamos de cada vez mais, nós temos lá a 24ª SICOM, que tem lá um delegado, que é uma pessoa que se esforça de uma maneira fantástica. Nós temos lá um comandante também, um major que trabalha o tempo todo com a gente, mas entrou agora uma figura de muito interesse, inclusive no Brasil inteiro, mas em Manaus entrou muito forte, que é a Guarda Municipal, que entrou no primeiro momento só podendo defender a parte dos prédios públicos. Agora ela está fazendo a segurança também. E tem na área da Aparecida, eles fizeram uma central de monitoramento muito forte, que o centro está todo sendo vigiado. Então, com isso, eu acredito que a gente vai melhorar muito a segurança do centro da cidade. Mas aquela pessoa que já teve um roubo, fica sempre na cabeça, eu já tive um roubo, vai todas as vezes. Não, a gente anda no centro, eu sou uma pessoa que anda no centro o tempo todo, ando à noite, faço minhas caminhadas à noite e não tenho problema de nada. Então, eu acho que as pessoas vão ter agora, com o volume do policiamento, nós estamos com 50 homens, hoje nós estamos com 90 homens da Polícia Militar. Eram 10 homens da Guarda Municipal, agora nós estamos com 60 homens da Guarda Municipal, rodando o centro todo. Mais ainda as câmeras que ajudam a própria Polícia Civil e ajudam a Polícia Militar para interagir cada vez mais. Então, a segurança melhorou muito. O que nós temos que fazer mais ainda é melhorar as nossas praças, que a praça da Matriz tem que estar melhor. Com certeza. Foi dado por 2 senadores verbas para melhorar a igreja está linda. A igreja da Matriz, a recuperação está linda ela. Mas a praça ainda precisa ser trabalhada. A única coisa que eu não perdoo foi ter destruído aquele altar, né? Aquele altar foi um sacrilégio, sem né? dúvida nenhuma. Foi aquilo ali foi um absurdo, né? Aquele altar faz parte da nossa infância. Da história toda, da cidade, né? Eu acho que já melhorou onde era a Butziline, né? Já deu uma cara diferente. Mas já tem gente com muito preconceito em relação à Butziline, dizendo que ali é uma sujeira. Que mas aquilo ali tem é bonito, aquilo ali faz parte da nossa infância também. Aquilo, sabe, Júlio, eu tenho como estava, como era antes, como estava jogado, tudo destruído, era um antro de marginalidade, cada coisa que você não imagina do que a gente viu, filmamos isso aí, quando nós levamos e pegamos o Grupo AI para fazer algo. Só estar fechado e só ter alguém no comando já melhorou aquela área. Mas aquela parte do centro poderia ser motivado, é uma das ruas que vão ter de melhoria dado pelo prefeito Renato, que ele diz que vai fazer. Nós temos também uma parte que só tinha a marginalidade de alto nível, o ser humano degradado, que era onde era hoje o Mirante Lúcio Almeida.
Depois do Teatro Amazonas, não tem nada em Manaus que mais é visitado do que o Mirante. O Mirante é lotado o tempo todo. Domingo é a coisa mais linda de ver casamentos sendo feitos lá, jovens sendo lá, faculdades que fecham naquele final do ano, vão para lá todos os alunos. Eu estou falando isso, sabe, Júlia, porque eu vou lá. Eu não pergunto e não vejo na filmagem. Você está constantemente no centro. Eu vou lá no centro, eu verifico, eu filmo, eu bato foto, peço cada buraco, eu estou avisando para o prefeito, então eu espero que esse play venha dar uma coisa diferente no centro. Falando de buracos, a gente aproveita aqui e dizer que o Vieira Alves, onde você tem negócios também, precisa dar uma repaginada total das ruas, né? Eu já vou tirar um pouco, porque eu tive uma briga muito grande com a Água de Manaus, muito grande, onde eles rasgam, e o pior, eles rasgam a rua, fecham a rua para o comércio. Não, fecham a rua e ficam esperando o dia que o asfalto vem. Eu digo, não, isso aqui não é casa da mãe Joana, tem que ter alguma... Aí, agora mesmo, o prefeito está dando entrevistas o tempo todo, que vai multar muito pesado. Eles têm que respeitar a gente, não podem ficar desse jeito. E agora nós vamos sair realmente para uma briga maior, porque no comércio, independente do buraco, eles fecham e daqui a pouco o buraco está todo arrebentado. Todo arrebentado, prejudicando os negócios, né? A gente vê no Vieira Alves, né, que muita gente, quando eles abrem as ruas, as casas noturnas do Vieira Alves, os restaurantes, não podem funcionar porque as ruas estão impedidas de funcionar, né? Isso é uma briga que o prefeito já entendeu, está dando entrevistas recentes agora o tempo todo, e nós vamos incentivar mais aquelas coisas que eles estão fazendo. Não é só aí, não. Os bairros todos estão tendo um problema. Todos estão cheios de problemas. Ralf, quais são os próximos projetos, além desses, para os próximos meses? Até o final do ano já tem alguns bem engatilhados, bem eu não sei se... É tipo o seguinte, nós estamos recebendo pessoas onde nós temos lá, lógico, não é igual, a Times Square em Nova York. E aí, essa pessoa, essa empresa, também fez alguns projetos para... o governo de São Paulo tentando criar algo que pudesse ficar igual como fosse em Nova York. E vai sair, porque o governo do estado vai fazer. Aqui nós chamamos, ele provavelmente essa semana está falando com o prefeito, já falou com a gente. Nós queremos ver se as fachadas das lojas viram muito mais... no centro. Digital, começa por áreas de bairro para as pessoas entenderem. Depois a gente imaginou o seguinte, será que Djalma Batista, que também é uma importante, se eu boto numa loja, depois eu boto na fachada na outra, depois eu boto em outra, uma vai chamando a outra e a gente vai fazendo a Djalma parte ou toda, ou um quarteirão inteiro de comprimento, que a gente possa botar toda em iluminação, como é que ficaria isso? O que é que vai dar de resultado? E eles têm muito interesse de fazer isso dentro do comércio. Nós vimos o projeto, vem o pessoal de São Paulo discutir, provavelmente no próximo mês. Não, com a gente, porque eu não quero deixar um projeto desse só na mão de governo. Eu acho que a participação do empresariado também. O empresariado entra, fazendo inclusive na área interna das lojas. Eu fui lá em São Paulo e vi o lançamento de uma loja do Magazine Luiza. Júlio, a loja ela é coisa empreendedora, né? Ela é empreendedora. Mas ela está toda de LED, Júlia. A coisa mais linda, você vê cada detalhe. Quer ver um móvel desse aqui, tem 3, 4 saindo na parede. Você senta numa cadeira e fica assistindo um filme de cada móvel. Poxa, eu quero o número 4. Ele vai lá no catálogo. Então, ele conseguiu montar dentro da loja. Será que a gente não pode trazer para cá? Eu só tenho que trazer pessoas confiáveis, corretas, que tenha dentro do que eu digo sempre, dá dentro do bolso da gente, que é diferente de São Paulo daqui. A realidade é totalmente diferente. Se der no bolso, eu disse para o cara, até brinquei com ele, não adianta tu me mandar um monte de papel. A última folha, o que é? É o valor. A gente abre a última folha... Dá no bolso? Dá. Agora vamos conversar. Agora a gente vai começar a conversar sobre esse projeto. Então, eu acho que a parte privada do interior, a parte privada das cabeças das ruas e a parte, aí sim, que a gente possa trazer junto à prefeitura para fazer, eu espero que o Renato seja entusiasta disso e possa colocar. Porém, vem a pancada que eu falei da burocracia. Se o Implurb não tiver dentro do plano diretor dizendo que pode, tudo que eu te falei... Esse projeto aí naufraga, né? Isso então, aí nós estamos mexendo agora no plano diretor. Foi feita uma reunião com todas as entidades de classe, foi contratada uma pessoa brilhante para desenhar o plano diretor, foi montado tudo isso daí e foi entregue para a Implurb.
Se ela entender que aquilo faz parte do técnico e mais da sociedade, nós vamos ter um excelente plano diretor. Se entender que é só o técnico sem olhar a sociedade, nós vamos ter um péssimo plano diretor. Então agora está na mão da prefeitura ou do prefeito entender que os dois juntos, a sociedade futura, que é coisa de 10 anos, vai ficar muito melhor, muito mais fácil, muito mais adequado para a sociedade. Aliás, esse plano diretor, ele, vamos dizer, algemou o centro todinho, né? Todo. Ele não todo. dá para engessou o centro, né? Não, olha bem, Júlio, não engessou só o centro, não, engessou a indústria. Você acredita que no plano diretor está dizendo que áreas que a indústria não pode estar? Lá, por exemplo, vou te dar um exemplo só. A M010. Manaus Taquatiara. Não pode. Não pode ter não indústria. Pode. Que era uma área que está no... Aí nós temos que mudar o plano diretor, abrindo áreas para dar empregos. Por que o pessoal está indo para a M010? Porque onde está a área da Suframa, ela tem muitos buracos e socavões grandes, e que o preço, mais uma, Júlio, para te entender o quanto a gente passa. O preço da venda de um produto, de um terreno da Suframa, era R$1 para leilão, tá? Tu entra com R$1 e aí o leilão, eu quero aquela mesma área, a gente vai colocando, vai aumentando. Infelizmente, passaram superintendentes que resolveram fazer o seguinte, não é mais R$1. Começa pelo preço cheio do preço venal da prefeitura. Então, aquilo que era R$1, passou a ser 30, 40, 50 reais. Isso aí inviabiliza o projeto, né? Inviabiliza o negócio. Você vai fazer um investimento de 10 milhões, só o terreno tu tem que comprar por 5. Aí não faz a fábrica. E não foi isso. A Suframa não foi criada para vender terreno. A Suframa foi criada para aumentar o número fabril e o número de emprego. Só que desvirtuaram e dizem que estão na tentativa de reverter de novo. Eu não enxergo ainda isso, mas dizem. E a gente está brigando que reverta para voltar R$1 ou o leilão que seria daquela área. Já sinalizaram a possibilidade de mudar isso? Já, pelo menos o que estava, que era o Bocho Saraiva, disse, cara, eu tenho que mudar, isso está errado. Eu digo, ainda bem que você pensa desse jeito. Porque o Bocho é caboclo da terra, vem do chão da fábrica. Eu fiquei até com pena dele sair, porque eu digo, tudo bem que ele tem a vida dele, mas ele não podia ter saído agora. Ele vem do chão da fábrica, das greves, da frente da Sharp. Mais ainda que eu falo para ele, poxa, Bocho, que eu não sabia que tinha tanta empresa, tanta indústria. Cada vez que você vai lá e joga no seu Instagram um pouquinho de cada empresa. Eu digo, puxa, eu não sabia que Manaus tinha isso. O Bocho tem toda uma história, né? O Bocho começou vendendo banana ali perto da feira da eu coloco, para mim, foi um dos melhores superintendente. Não, um dos melhores vice-governadores desse estado. Foi com o Amazonino, mas ele era um vice-governador de primeira linha. Né? De primeira linha. Isso é o Bocho Saraiva. Ralf, muito obrigado pela presença conosco no programa em comum. Quero que você volte mais vezes, trazendo essas boas notícias do comércio. Aqui de você, então. Trazendo boas notícias do comércio, que a gente quer ver esse comércio turbinado. Sem dúvida nenhuma. Porque ganha todo mundo. Eu amo o centro. A gente pode até pegar mais um pouquinho dizendo o seguinte, nós vemos uma Copa do Mundo, hein? É verdade, esquecemos da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, nós temos mais uma situação, vai ser uma Copa diferenciada de todas. Porque todas as Copas são trabalhadas em torno de 28 dias. Essa Copa vai ser em 45 dias, mais tempo ainda. Então, mais tempo. Não sei se o Brasil fica ou o Brasil sai, mas maior volume de tempo. E com isso, lógico, você vai torcer por outros países, se tiverem, vai ter um volume maior de tempo na área do comércio vendendo para a Copa. O comércio está entusiasmado com essa Copa do Mundo? Muito entusiasmado. E logo em seguida sai... Nós temos aí as eleições, então vai ser um ano assim meio doido, meio pujante. Quem estiver correndo vai ter o seu resultado. Quem não tiver, eu digo a todos, contrate as pessoas, prepare as pessoas, treine as pessoas. Mas custa, treine as pessoas. Nós estamos com a entidade pronta para dar treinamento a todos eles, desde o vitrinismo, desde a separação, desde o atendimento. Isso tudo vai fazer a diferença de você vender mais. Com certeza. Obrigado, Ralf. Eu que agradeço estar aqui. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum, pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até daqui a pouco. O
O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Bora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Retorno com o programa em comum pela nova emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Todos os sábados aqui nós recebemos nossos convidados, conversamos sobre diversos assuntos e agora meu convidado é o delegado-geral do Estado do Amazonas, o Bruno Fraga. A gente tem visto, por meio das mídias, a ação da Polícia Civil, principalmente contra o tráfico de drogas. Aliás, delegado, vou abrir logo a entrevista, nosso bate-papo, perguntando de que forma a Polícia Civil tem combatido essa ação das facções. A gente vê que o Manaus, o Amazonas, virou uma rota do tráfico de drogas, né? E de que forma vocês têm combatido esse narcotráfico, essas facções que chegam a Manaus cada vez mais e de uma forma impressionante, que a sociedade nunca viu, acho que nem só o mundo evoluindo, trazer essas mazelas, tantas drogas, tantas pessoas consumindo drogas. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de vir aqui no seu programa falar um pouquinho da Polícia Civil, né, e esclarecer algumas dúvidas que as pessoas, algumas curiosidades que as pessoas têm sobre a nossa instituição. Em relação à mercância de drogas, de fato o Amazonas hoje é uma das principais rotas de entrada para a droga no mundo, porque essa droga sai dos países vizinhos aqui, que são os maiores produtores, o Peru e a Colômbia. Ela entra no estado do Amazonas e daqui ela é escoada para alguns estados que têm áreas portuárias e chegando, inclusive, ao outro lado do mundo, né? Nós já tivemos apreensões aqui de drogas que estavam indo para a Austrália. Então, de fato, combater esse tipo de crime aqui é um desafio muito grande, mas nós estamos tendo êxito em razão da capacitação de policiais e do investimento em tecnologia que nos coloca à frente dessas organizações. Aliás, eu ia perguntar isso. Existem ações, projetos para fortalecer o tecnológico da Polícia Civil, né? De que forma esses projetos estão se desenvolvendo atualmente? Bom, recentemente nós criamos o Núcleo de Desenvolvimento, Inovação e Pesquisa da Polícia Civil para que a gente consiga captar recursos e desenvolver projetos dentro das instituições, dentro da nossa instituição,
Porque lá nós temos pesquisadores, temos policiais com doutorados, com mestrados, temos peritos extremamente capacitados para desenvolver projetos que consigam trazer tecnologia suficiente para que a gente consiga combater o crime. E hoje essa inovação torna a polícia não mais uma instituição reativa, ou seja, a polícia não vai atuar somente após o cometimento do crime, mas nós vamos ser uma instituição preventiva, generativa, ou seja, nós vamos trabalhar dados, transformando dados em proteção e proteção em paz, em segurança. Então essa tecnologia que será investida e chegará na nossa instituição através desses recursos que nós vamos conseguir captar de vários lugares, vai transformar de fato a Polícia Civil em algo inovador, colocando, né, a nossa Polícia Civil do Amazonas como referência para o Brasil inteiro. Agora, delegado, existe um mapeamento dos crimes cometidos no Amazonas, por exemplo, por região? Alguns crimes se destacam mais em uma certa região, no Alto Solimões, no Baixo Amazonas. Existe um mapeamento desses crimes, da ação da bandidagem? Sim, existe, e aí a tecnologia vai ajudar. Permite a análise preditiva, que é a compilação desses dados, fazendo inclusive conexões de dados que não são, de conexões que não seriam usuais, colocando a polícia na frente daqueles padrões comportamentais e permitindo que a gente haja antes que o crime aconteça. Em relação ao Amazonas, nós temos, como é de conhecimento comum, um tráfico de drogas muito intenso, em razão dessa fronteira com os países que são produtores, mas temos um crime muito nefasto, né? Um crime muito grave, um crime que assola a nossa sociedade, um verdadeiro câncer social, que são os crimes contra as crianças e adolescentes. A dignidade sexual, né? De uma forma impressionante, a gente tem acompanhado por meio das mídias, cada vez mais esse tipo de crime virou praticamente comum entre famílias. Eu não sei o que aconteceu, se houve uma desestruturação familiar, se é a falta de uma igreja, se é a falta do poder público, enfim. A gente não consegue identificar de que forma houve esse avanço tão grande desse tipo de crime, né? A gente vê, acompanha, fica estarrecido. Acho que vocês mesmos, da equipe da Polícia Civil, cada vez que chega uma narrativa dessas, de uma criança que é gravemente ferida pela própria família, dentro do lugar onde mora, isso deixa vocês tristes, porque todos nós temos uma criança em casa, temos uma família, temos uma mãe, temos um filho, temos uma filha, temos um neto, enfim. Acho que o dia a dia da Polícia Civil é bem pesado, né? É bem pesado mesmo. E vocês têm agido com mão de ferro, é o que a sociedade espera, a mão de ferro contra esses criminosos. Esse tipo de crime, né, não permite qualquer tolerância, é uma atrocidade contra as nossas crianças. Isso tira a inocência e destrói o futuro dessas pessoas que são vulneráveis, né? O crime contra a dignidade sexual, ele atenta contra todos nós. E acredite, nós temos policiais com 30 anos, com 20 anos de polícia, que ficam chocados até hoje. Com as narrativas dos tipos de crime. São coisas absurdas, assim, inenarráveis, cometidas por aquelas pessoas que deveriam proteger. Por pais, por tios, por avós, por pessoas que têm alguma relação de hierarquia, por professores. Então, não existe uma figura específica para que nós possamos dizer isso, esse sujeito é um abusador. Esse tipo de crime, infelizmente, assola a nossa sociedade, ele está presente e pode estar presente em qualquer lugar. Então, nós vamos atuar com toda a energia possível para tirar esses criminosos das nossas ruas e proteger as nossas crianças. Este mês, especificamente, é um mês de proteção a esse tipo de proteção não, né? De enfrentamento a esse tipo de crime e proteção às nossas crianças. É um mês emblemático. O governador Roberto Cidade determinou que a polícia atuasse com toda a sua força para tirar o máximo de abusadores e predadores da sociedade amazonense. Isso nós estamos fazendo. Apenas nesta semana, Júlio, nós já estamos com 93 pedófilos / abusadores que foram presos por cometer o crime de estupro de vulnerável. Agora, delegado, o que mais entristece a gente é porque muitos pais de baixa renda
deixam seus filhos, por razões óbvias, não tem como pagar um transporte para que seu filho vá à escola, sua filha vá à escola, né? E agora também predominam os carimbadores, né? Aqueles que pegam as crianças em pontos de ônibus, na rua, para abusar sexualmente e transmitir também o vírus HIV. Nós acompanhamos um caso desse que deixou a cidade toda extremamente chocada quando a gente lê, né? E já existem outros, de seitas satânicas, enfim. É tanta história que parece assim, são seriados de TV. São séries de TV da Netflix, quando você assiste, né? Parece que você não está dentro de uma série do Netflix. Uma série daquelas dos aplicativos. Acho que nem o mais criativo, né, dos diretores, autores, conseguem, né? Consegue chegar no grau de maldade, né, de incivilidade que nós nos deparamos no dia a dia combatendo esse tipo de crime. É desumano uma pessoa pegar uma criança para violentá-la, para estuprá-la e ainda deixar uma marca de uma doença, né, grave, sexualmente transmissível e incurável. Agora, existem pais que fazem isso, a incidência é muito grande de pais que abusam dos seus próprios filhos. Cresceu muito no estado do Amazonas. Vamos deixar o telespectador chocado, porque isso nos deixa chocados. Quando a gente observa os números, os índices crescentes desse tipo de abuso dentro do seu próprio lar. Nós tivemos um período muito grande sem concurso público na polícia. Isso deixou um vazio em relação a técnicos, né? Nos nossos interiores muito grande. Então, nós não temos uma pesquisa que possa comprovar que esses números eles aumentaram, mas seguramente nós tínhamos subnotificações. E hoje, graças ao trabalho da população em dar crédito ao que a Polícia Civil vem investigando, vem labutando diariamente e colaborando, e aí que eu já deixo à disposição o 197, que é o nosso telefone para fazer denúncias anônimas, direto da nossa inteligência, também o 181 da Secretaria de Segurança, faz com que essas denúncias permitam que nós consigamos chegar num número maior de abusadores presos. Então, esse número eu não posso dizer que ele aumentou, mas certamente ele passou a aparecer mais em razão da ocupação pela Polícia Civil nos interiores, permitindo assim que a população fizesse a denúncia e que a gente pudesse atuar prendendo esses... É difícil eu tentar não usar um vocabulário chulo, né? Vulgar, para descrever esse tipo de bandido. Desculpa, mas é o mínimo que a gente pode dizer. Delegado, como é que está a situação dos crimes contra idosos? Outro tipo de crime que também tem chocado a todos nós nas redes sociais. Filhos batendo em mães, em pais, humilhando, enfim. Como é que está essa situação no estado do Amazonas? Também é uma questão de vulnerabilidade, né? Os idosos são vulneráveis. Esses tipos de violência, infelizmente, acontecem com frequência. Nós temos aqui uma delegacia especializada na cidade de Manaus e nos interiores os nossos policiais estão capacitados para fazer esse atendimento. Lamentavelmente, a grande maioria desses crimes acontece quando o autor visa auferir a renda da pessoa idosa, visa ludibriá-la para conseguir tirar o dinheiro que ali conseguiu durante uma vida inteira, ou por vezes a sua pensão, a sua aposentadoria, e muito em decorrência do uso de drogas e álcool. Infelizmente, esse é o grande motivador das violências que são impostas aos nossos idosos. Os crimes cibernéticos também aumentaram muito no estado do Amazonas? Muito, muito. A tecnologia é algo muito dinâmico, né? A todo dia novos golpes aparecem. Nós utilizamos os canais da polícia, utilizamos o apoio da mídia, né? Você é um grande comunicador, passando algumas dicas de segurança, mas a tecnologia hoje, nós temos aí a deepfake, que consegue, né, copiar a voz de uma pessoa, copiar o rosto de uma pessoa e enganar aquelas pessoas que são mais incautas, que não tomam os devidos cuidados na hora de fazer uma transação bancária, de checar por uma chamada de vídeo se realmente estão pedindo aquele valor, né? Desde pequenos golpes até golpes que tiram, de fato, uma economia de uma vida inteira, causando um prejuízo inestimável, fazendo com que algumas pessoas cheguem até a tirar a própria vida. Isso é muito triste.
Para nós encerrarmos, eu queria saber como está a atuação da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público, o Judiciário e a Polícia Militar. Existe uma integração? Sim, existe. Hoje nós atuamos, né, as nossas grandes operações, elas são compartilhadas do ponto de vista operacional com a Polícia Militar. Aqui eu já transmito meu abraço ao Coronel Klinger, que sempre nos apoiou. A Polícia Militar, uma parceira de sempre, e é fundamental para que nós tenhamos braços no estado inteiro. A gente sabe que o Amazonas tem uma dimensão continental, né? Recentemente nós tivemos um distúrbio no município de Erunepé e a Polícia Militar prontamente conseguiu deslocar o seu efetivo para dar apoio à Polícia Civil que está no município de Erunepé. Então são pequenos exemplos que demonstram aí a integração. Em relação ao Judiciário, a Polícia Civil faz a parte investigativa, encaminha para o Poder Judiciário, né, que por sua vez passa ao Ministério Público para emitir o parecer sobre aquela questão. E aí, após, nós temos a decisão dos nossos magistrados que permitem, ou não, dependendo do caso, a medida cautelar solicitada pela Polícia Civil, ou de uma prisão, ou de uma busca e apreensão, para que nós consigamos atuar e realizar as prisões que trazem paz para a nossa sociedade. Delegado, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, nossa conversa. Eu queria deixar um telefone para que as pessoas pudessem entrar em contato, sempre ter à mão, caso sofra algum tipo de violência, algum tipo de agressão, enfim, um contato da Polícia Civil que facilite esse canal entre o cidadão e a Polícia Civil. A Polícia Civil dispõe do 197, essa é uma ferramenta extremamente importante. Segurança pública sem o apoio da população, ela não dá certo. Nesta operação desta semana, Júlio, durante o cumprimento dos nossos mandados, que são consequências de investigações, nós tivemos denúncias anônimas, todas elas são anônimas, neste canal da Polícia Civil, que permitiram que 28 abusadores fossem presos em flagrante. Ou seja, crimes que estavam acontecendo naquele momento, que foram denunciados, né, por pessoas que estavam próximas... Praticamente presenciando tudo aquilo, né? Exatamente. E de forma anônima, esses dados eles não são revelados, não existe essa possibilidade. E 28 criminosos deixaram de praticar violência contra as nossas crianças graças ao trabalho da população, à confiança da população na nossa Polícia Civil. Delegado, muito obrigado. Volte mais vezes ao programa para que nós possamos conversar aqui, dar essas informações importantes, fazer um balanço rápido, básico, sobre todas as ações da Polícia Civil, que são diversas, né? Não dá para a gente falar tudo aqui desses 15 minutos, mas o senhor será sempre bem-vindo aqui ao programa Em Comum. É uma honra para mim representar a instituição, trazer esclarecimentos para a nossa população, porque nós somos uma ferramenta do povo. Nós estamos aqui para trabalhar em prol da nossa sociedade. E falarmos de crimes, né, nós temos vários eixos que poderíamos ficar aqui por horas comentando. Então, sempre que for convidado, virei com o maior prazer. É uma honra para mim receber um convite seu. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno com o programa Em Comum pela Inova. Até daqui a pouco. O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Bora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem ver, é gente que trabalha.
de Manaus. Gente que trabalha. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Nos últimos dias, a mídia tem registrado muitas ações da Polícia Civil contra os pedófilos, né? Vamos falar assim, na linguagem popular, que são aquelas pessoas que continuam atacando crianças, adolescentes, enfim. É assustador isso, mas parece que o mundo adoeceu de uma forma que nos deixa cada vez mais impressionados. Cada vez que a gente recebe uma notícia de pedofilia, de ações desse tipo, a gente fica dizendo assim, mas o que aconteceu no mundo? Será que sempre existiu isso e a gente não sabia? Enfim, a gente tem que ajudar a sociedade a melhorar. E existem autoridades que procuram fazer isso. Eu estou aqui com a doutora Maiara Magna, que é a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Crimes à Criança e Adolescente, contra a criança e adolescente, e ela está realizando um trabalho que nos comove muito. Por que nos comove? Porque isso tem que ser realizado, e eu imagino como é que ela vai para essa linha de frente todos os dias e observa essa situação, que é gravemente. Todos nós temos filhos, primos, parentes, sobrinhos, enfim. É um dia a dia pesado, né? Principalmente uma mulher, né? Além de ser pesado, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Obrigado, e falar em nome também da Polícia Civil do Amazonas, do nosso compromisso em combater esse tipo de crime. É um dia a dia pesado, não posso negar para você que tem dias que a gente acorda muito abalado. Né? Dorme também muito abalado. Tem dia, né? que a gente não consegue dormir, né? Essa última semana eu já escutei tanto relato gravíssimo, triste, que eu chego em casa e eu não estou conseguindo dormir. Aí eu mando mensagem no grupo dos investigadores e dos escrivães. E aí, vocês estão dormindo? Não, doutor, hoje a gente não está conseguindo dormir. Porque são crimes muito graves. São pessoas que deveriam cuidar das crianças. São pessoas que deveriam proteger. Infelizmente, cometem as maiores atrocidades que uma pessoa pode cometer com outra. E a gente fica impressionado como a maldade humana chegou. Ao nível que as pessoas chegaram. E eu faço o mesmo questionamento que você fez. Aonde o mundo vai chegar? Agora, o que mais me impressiona, doutor, eu conversando com Eliezer Fernandes Júnior, que é juiz, e ele me relatava que é impressionante a quantidade de irmãos que estão violentando os próprios irmãos, né? Adolescentes que estão violentando crianças, né? Que é um crescimento tão assustador que impressiona isso tudo, né? Principalmente no nosso estado, que é praticamente tido como pacato, mas nesse ponto, disso não tem nada. Nesse ponto, não, a gente percebe, e aí eu trago dados que vêm do Anuário de Segurança Pública, que infelizmente a região norte ela é uma das regiões que tem mais índices de estupro de vulnerável. Geralmente, essa fala, a gente pensa muito, o que é que acontece? Às vezes a criança ela é abusada, isso não é uma regra, isso não tem nada cientificamente comprovado, mas eu estou falando pela vivência do que a gente percebe nas delegacias e no dia a dia. Então, geralmente, a criança é abusada, ela vai ficando um pouco maior e ela tende a repetir o comportamento. Porque aquilo foi o exemplo que ela recebeu, Aquilo foi um exemplo que ela recebeu. E existe, já conversando com algumas psicólogas, que eu tento tentar entender de alguma maneira, o que não, para mim não tem muito entendimento, mas é uma reprodução de comportamento. Aquilo ali é como se ele fosse, na mente dele, obrigado a reproduzir. E mais uma vez eu reforço, isso não é nada científico, mas é o que a gente vê diariamente. Então talvez esse crescimento seja do número de crianças que a gente tem abusada e elas tendem a crescer e acabam, em tese, reproduzindo aquele comportamento. Muitas vezes, quando a gente chega com um abusador,
dependendo do abusador, depois que a gente conversa e esclarece o crime inteiro, a gente descobre que ele já foi abusado. Isso não significa e não justifica o cometimento do crime, só para a gente perceber que, às vezes, há uma reprodução daquele comportamento. Agora, doutor, existem características que mostram que a criança está sendo abusada dentro de casa? Ela começa a ter um comportamento diferenciado? O que é muito importante, que eu sempre costumo falar em todos os lugares, é que o pai e a mãe que conhecem o filho ou o responsável, não existe melhor coisa. Eu costumo dizer, por exemplo, quando eu ligo para minha mãe e eu falo, eu peço a bênção, alô, mãe, ela já conhece ela já voz. Diz, o que é que está acontecendo? Você está doente? A minha voz já é rouca, Fala, é igual a dela. Não esconde. O que é que está acontecendo? Aí eu falo, não, mãe, está tudo bem, hoje eu estou mais rouca ainda. Não, você está mentindo, está me enganando. Vou ligar de vídeo. Aí eu digo, não, vou ligar de vídeo. Aí quando ela liga de vídeo, ela já sabe que tem alguma coisa. Então o pai e a mãe, que é muito responsável, conhece o filho, ele vai perceber a mudança de comportamento. O filho, ele não vai chegar para dizer, pai, mãe, eu fui estuprado, eu sofri um abuso, mas ele vai mudar o comportamento. Isso é uma criança muito alegre, ela passa a ser uma criança muito triste. Retraída. Ou vai ter uma perda do rendimento escolar, ou ela vai começar a ser uma pessoa agressiva, ou não vai conseguir dormir. Então, ela vai alertar sinais. Se não vai ser por sinais físicos ou no corpo, ou emocionais, ela vai, às vezes, por meio de um desenho. É muito difícil a gente verbalizar uma violência que nós sofremos. Até nós, adultos, quando a gente sofre alguma coisa, a gente tem dificuldade de expor. Então, imagine isso para uma criança. E muitas vezes ela sendo ameaçada, porque o abusador, ele ameaça, diz, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, ou não conte para ninguém. Eu vou lhe bater. Então, a criança fica assustada, ela não tem esse entendimento. É por isso que a gente chama as crianças e os adolescentes de pessoas hipervulneráveis. Elas não são mais nem vulneráveis, são hipervulneráveis. Então, os pais, eles vão saber a mudança de comportamento. A última que a gente conseguiu pegar, ela não conseguiu falar, mas ela desenhou na escola. Ela fez o desenho do que o padrasto fazia com ela. E a professora imediatamente... Automaticamente ela viu o desenho, ela viu... Isso não é algo comum e normal. E automaticamente ela chamou o Conselho Tutelar e chamou a DEPCA. Nós fomos em loco, em menos de 48 horas a gente conseguiu prender o abusador. Agora, doutora, as professoras, os educadores já estão sendo treinados para observar esse tipo de comportamento? Porque no Brasil de hoje tem que ser treinado. Antigamente, eu acho que não tinha, na minha época, não tinha esse treinamento, porque não se observava tantos crimes assim. Na verdade, eu acho que durante muito tempo, esses crimes eles foram silenciados. Foram colocados para baixo do tapete, vamos dizer para assim. Debaixo do tapete. Varridos para baixo do tapete. E sempre como a gente tem um índice muito grande, que geralmente acontece dentro da família, não, vamos esconder aqui para não acabar com a família. Sempre culpando a vítima, que quem está acabando com a família é quem denuncia. É isso que é impressionante. Isso é absurdo, porque quem acaba com a família é quem abusa. Então, foi muito tempo. Então, se a gente percebe para cá, durante muito tempo, a criança e a adolescente ela era vista como um objeto de direito, não como um sujeito de direito. Então, a gente veio perceber que a gente criou um Estatuto da Criança e Adolescente em 1990. Então, é muito novo. Ele é muito jovem ainda. A proteção da criança ainda é muito jovem. Então, nós temos visto vários movimentos, inclusive a própria Polícia Civil, mas toda a rede de proteção tentando melhorar e qualificar esses servidores para que a gente possa atender, porque não é qualquer forma que a gente atende a criança. Existe uma forma de empatia, de carinho, para que ela possa se abrir e dizer o que está acontecendo. É porque ela não se abre diretamente, ela não vai contando a história, né? Eu vejo pelo trabalho da doutora Silvana, lá no Ministério Público, é muito diálogo, ela tem que conquistar ganhar a confiança daquela criança, né? Para poder desenvolver o diálogo mais abertamente, para que a criança conte a verdade. Aliás, eu não sei se eu estou errado, se eu estiver, me corrija. Muitas vezes a criança denuncia, mas o adulto não leva em consideração, achando que a criança inventou. Sim. O adolescente inventou. Isso é comum hoje em dia nos crimes que a senhora recebe lá na delegacia? E mais comum ainda, é impressionante como muitas das mães não acreditam nas crianças. Acho que é invenção. Acho que é invenção. Então, o que é que a gente orienta hoje em dia? Mesmo que você ache que é uma invenção, leve até a delegacia. Porque nós vamos apurar. Porque se for invenção, ótimo. Aquela criança não foi abusada. Ela, pelo menos, é criativa. Isso. Mas e se de uma for forma real? Errada, né? Evidentemente. E se for verdade? Ela vai continuar sendo abusada? Porque o abusador vai continuar. Ele às vezes está dentro de casa. Muitas vezes. A maioria das vezes. E outra, às vezes, é a pessoa que menos... a gente pensa, é aquele tio mais legal da família, que todo mundo adora, mais simpático, aquele que paga para todo mundo, que faz todo mundo rir, que é o mais legal.
Esse é o pior ainda, porque ninguém vai acreditar nela. Tem um caso, para você ter ideia, que estavam todos à mesa, e ele é aquela pessoa que a família adorava. E o bobo da corte. Durante o almoço, ele ficava por debaixo do almoço, sorrindo e importunando a criança. Como que aquela criança ia ser ouvida? Quem acreditaria naquela criança? Ninguém. Isso acontece às vezes até com o marido e mulher, que ele maltrata muita mulher, mas a família não acredita, porque diante da família ele trata muito bem da mulher. É isso. Isso aí é uma prática do abusador, né? Isso. Agora, doutora, quem é mais abusado hoje em dia? O menino, os meninos ou as meninas? Ou isso está empate, não, os grupos estão empatados? As mulheres ainda são o maior número de abusadas, mas tem 2 fatores que o anuário trouxe e eu achei interessante. Primeiro que realmente a maioria das mulheres são abusadas. Se a gente analisar, a mulher ela vai ser sempre vulnerável. Ela é vulnerável quando criança, ela é vulnerável quando adulta e ela vai ser vulnerável quando idosa. Então, a mulher tem toda essa questão... Ela carrega esse peso, ela carrega esse peso. De ser mulher, né? E isso eu espero que, talvez a gente não esteja mais aqui, mas que vários anos... Porque nós somos machistas, infelizmente, né? E o homem, ele tem uma dificuldade maior de falar que ele foi abusado, justamente por essa sociedade machista. Questão de vergonha. Então, para o homem dizer que foi abusado, é muito mais difícil, porque ele vai se tornar motivo de chacota, porque as pessoas vão inventar as maiores coisas, então, para ele é muito mais difícil. Então, a denúncia masculina, ela é muito mais difícil do que a feminina. Então, talvez tenham muito mais homens abusados, mas esses números nós não temos pela falta de denúncia. Agora, esses perfis falsos que são denunciados nas redes sociais, que procuram as crianças e adolescentes, se fala sendo por adolescentes, marcando encontros, como a gente vê muito aí, muitos nas redes sociais, sendo flagranteados, que estão marcando encontros com adolescentes. Isso é comum hoje em dia? E o mais comum que a gente chama o nome de grooming. O que é que eles fazem? É grooming, né? Eles começam a se passar, é um homem ou uma mulher que vai abusar, tá? Adulto, e eles começam a se passar por adolescentes. E aí, os adolescentes e crianças, como eu falo, são pessoas muito vulneráveis. Então, eles começam a ganhar confiança. O abusador, na maioria das vezes, ele nunca abusa de imediato. Ele começa a conversar e começa a dizer o que o adolescente quer ouvir. Ele conquista. Conquista. Após a conquista, ele começa a pedir fotos, aí ele começa a perguntar se a pessoa é virgem, se a pessoa já teve vontade. E ele ganha tanta confiança que ele começa a pedir foto. E a pessoa começa a mandar essas fotos. A criança, muito inocentemente, manda as fotos e aí ele começa a ameaçar que vai soltar essas fotos pro pessoal da escola. E aí começa o desespero dessas pessoas. Eu imagino. Agora, doutora, nos últimos dias um caso me deixou muito, assim, assustado. Foi, acho que num motel, uma camareira que denunciou que o pai e o padrasto, o padrasto abusava de um recém-nascido, que a criança chorava, não sei mais o que eu fiquei tão assustado com aquilo. Como é que se abusa de uma criança, a mãe e o padrasto? Olha, eu não sei se foi em Manaus. Eu acredito que não foi em Manaus, que não chegou para mim, mas isso é estarrecedor. Nós tivemos um caso aqui de um bebezinho que foi abusado pelo avô. O que é que acontece? O abuso hoje em dia, ele deixou de ser só a conjunção carnal. Hoje o crime de estupro, ele pode acontecer de várias maneiras. Então, infelizmente, uma criança não tem, às vezes, assim, os órgãos ali desenvolvidos para um abuso desse. Mas há formas de abusar, há forma de colocar por meio de atos libidinosos, de machucar essa criança. Então, infelizmente, eu acho que pessoas como essa, me perdoe dizer isso, talvez eu nem pudesse falar, mas vou falar, não deveriam ser pais, né? Porque pessoas que fazem isso é um ato criminoso, é um ato covarde. Porque eu costumo dizer, a criança ela é um sem-defeso. Como? E eu posso lhe dizer mais, apesar delas serem abusadas, isso eu lhe digo como muitas vezes elas vão na delegacia e elas conseguem sorrir. E muitas vezes, do nada, a gente está fazendo alguma coisa e elas dão um abraço na gente. Olha só, já imaginou que esse dia de trabalho para a mulher um misto de emoção. Para a mulher é muito mais forte, né? Porque a mulher tem que ser muito forte diante desses momentos difíceis, né? Eu canso de ver assim, tem hora que a gente está atendendo, aí
doutora, a senhora tem que ouvir aqui. Eu disse, não, só um minuto que eu preciso sair aqui para beber água. Aí eu vou lá me recompor, porque eu sou humana. Com certeza. Eu sou humana, eu não sou uma super-heroína. Eu sou humana. E mulher que tem o útero, que quer conceber, quer ter filho, que aquela história toda do maternal. Eu queria cuidar, às vezes eu vejo a criança assim, meu Deus, eu queria levar para adotar. Como que fizeram isso com você? E tem uma investigadora que trabalha comigo, doutora, eu vou levar ela para casa. Eu disse, não pode, porque ela, como que fizeram isso com essa criança? E a gente fica, mexe, assim, eu sei que a gente tem que fazer um trabalho psicológico também na gente, né? Eu estou estudando sobre isso, sobre a saúde mental dos servidores que cuidam, porque muitas vezes a gente tem que se preocupar com quem cuida dessas pessoas, e é muito difícil, porque é um misto de sentimentos, né? É muito difícil, mas o que eu posso garantir para você é que a Polícia Civil e toda a equipe da DEPCA, que eu queria deixar um grande agradecimento, porque se eu estou aqui conversando com você hoje, se eu falo em nome da Polícia Civil, é porque ao meu lado existe uma equipe grande, comprometida, que trabalha com muito compromisso. Agora, doutora, eu, para encerrar a nossa entrevista, eu queria perguntar o seguinte: de que forma os pais responsáveis podem fazer essas denúncias? Podem chegar, às vezes, eles não têm condições financeiras para chegar, pegar uma condução e chegar até a delegacia, né? A Polícia Civil, justamente pensando nisso, ela criou agora o 197. Então, o 197 é um canal de denúncia. Então, você pode ou ligar ou mandar via WhatsApp a denúncia e eles encaminham para a delegacia e a gente vai tentar apurar. O ideal é que vá até a delegacia, mas como você falou, há muitos casos que as pessoas não têm condições sequer de chegarem até a delegacia. Ou ir diretamente à DEPCA também. A DEPCA funciona 24 horas em regime de plantão. Nós temos o expediente até 5 da tarde depois, e continua funcionando em regime de plantão. Então, a qualquer momento que acontecer alguma coisa, pode ir até a delegacia e vai receber todo o suporte e orientação. E uma coisa que queria deixar claro, não comecem a investigar sem a polícia. Acontece muito, sabe o que acontece? O criminoso foge, vai embora e a gente fica com dificuldade de prender ele depois. Doutora Maiara Magna, obrigado pela sua presença aqui conosco, dando esses esclarecimentos, mostrando que a pedofilia, os abusos infantis, a infância de muita gente, os adolescentes, crianças, está, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, dentro da própria casa. Então, a gente tem que ficar observando sempre isso. Qualquer coisa, eu vou deixar aqui o número para que você possa fazer essa denúncia. Se você tiver suspeita de algum tipo de crime dessa natureza, você procura imediatamente os órgãos competentes, no caso, a delegacia, e não faça investigação por conta própria. Como a doutora falou, eles acabam fugindo e você não consegue penalizá-los pelo crime que cometeram. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o espaço e dizer que a Polícia Civil ela está com muito compromisso e também em operação para prender esses abusadores e responsabilizar todos eles. Obrigado, doutora.